Investigadores da Polícia Federal que atuam no caso do Banco Master dizem a jornalistas que o caso de Alexandre de Moraes é bem pior do que a de Toffoli, que a situação policial, vamos assim dizer, do Moraes é bem pior do que a de Toffoli. Significa dizer que, provavelmente, um inquérito contra Alexandre de Moraes será aberto, mas o STF estaria trabalhando para enfraquecer esta possibilidade, na medida em que vazamentos contra o Nunes Marques têm acontecido. O que se busca é intensificar vazamentos contra Nunes Marques de modo a implicá-lo para, como dizer, transformar a corte num clima assim de todo mundo é farinha do mesmo saco, um por todos, todos por um, e todos sacripaneando a República. Vamos ouvir isso aqui da boca dos isentões da CNN Brasil. Vamos lá. Investigadores que trabalham no caso do Banco Master apontam que a situação do ministro Alexandre de Moraes seria mais difícil do que a do ministro Dias Toffoli. Essa é uma apuração do analista Caio Junqueira e eu volto a conversar com ele. Caio, por que os investigadores acreditam nisso? E talvez mais importante é a lembrança de que para se ter uma investigação, se ter um inquérito contra um ministro do Supremo, é preciso que o Supremo autorize a abertura desse inquérito. Isso, vamos lá, Márcio, tem algumas camadas aqui, algumas observações importantes nessa apuração. Primeiro, sim, para os investigadores que tiveram contatos até agora com o material levantado nessas operações envolvendo Daniel Vercaro, sim, a situação do ministro Alexandre de Moraes, jurídica, é aparentemente mais complicada que a do ministro Dias Toffoli. A do ministro Dias Toffoli parece, para os investigadores, uma transação comercial de compra e venda ali do resort Taiaiá por parte ali tanto dele como da família dele. Já a situação do Alexandre de Moraes sinalizaria um empenho, um trabalho, algum tipo de serviço ou de ajuda que o ministro e a família dele, a mulher dele que tem contrato, teve contrato com Daniel Vercaro, algum tipo de ajuda e de apoio. Essa são as primeiras avaliações ali feitas por parte dos investigadores. A partir dessa informação, Márcio, vem a segunda ali informação. De fato, a Polícia Federal não pode sair investigando o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que está sendo feito é uma análise de materiais apreendidos até agora. E para que seja analisado e para que um ministro do Supremo Tribunal Federal seja investigado formalmente, algo que nunca aconteceu na história da República Brasileira, é preciso que o plenário do Supremo Tribunal Federal autorize essa investigação. E aí vem uma apuração, um desdobramento dessa primeira parte da apuração. Para os investigadores, esses vazamentos afetando o ministro Cássio Nunes Marques têm ali sim um interesse de fragilizar a posição do Nunes Marques nesse julgamento de abertura de uma eventual investigação oficial contra o ministro Alexandre de Moraes, até contra o Dias Toffoli. Por quê? Porque no placar ali que os investigadores colocam, haveria ali um placar favorável a uma abertura de investigação contra o Alexandre de Moraes de 5-4. Que seriam 5 votos favoráveis a... Eita! 5 votos favoráveis contra 4 para abrir a investigação. Abertura de investigação. Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Alexandre de Moraes não votaria e os outros 4 que seriam derrotados num eventual placar para essa abertura de investigação seriam Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e o Dias Toffoli. Ao atacar, ao vazar... Só que aí é o seguinte, aí eles começam a atacar, começam a vazar coisas do Nunes Marques. 5-4, o Nunes Marques votaria pela abertura da investigação. Só que eles começam a fragilizar Nunes Marques.
Nunes Marques passaria a votar para não investigar 5-4. Agora, até quando um tribunal tão dividido sobrevive? Porque as denúncias continuarão, porque as togas estão enfraquecidas. Parece que eles começam a jogar um jogo que para eles passa a ser um jogo de perde-perde. Informações referentes ao Nunes Marques, especificamente nesse caso, o de que o filho dele recebeu mais ou menos R$300 mil de uma empresa que foi abastecida com recursos do Master, o interesse seria justamente de fragilizar essa posição e que ele vire e forme a maioria com o outro lado. É isso que está em curso. Agora, para atualizar a situação... como se dissesse, desculpa, Caio, é como se dissesse, ou investiga um, ou investiga todos, ou não investiga nenhum. Sim, fragilizaria a posição dele a favor de uma abertura de investigação, justamente porque o filho dele, ou ele mesmo, poderia ali também, eventualmente, virar alvo de uma investigação. E só para atualizar a situação da delação, isso está em curso ainda. O ministro André Mendonça tinha autorizado mais 60 dias de investigação da Polícia Federal, isso foi mais ou menos um mês. Então, mais um mês essa investigação deve ser concluída para aí ver os próximos passos. Paralelamente a isso, tem uma investigação da Polícia Federal e tem a própria coleta ali de informações que os advogados do Daniel Vercaro estão fazendo com o próprio banqueiro na prisão, a fim de oferecer essa colaboração premiada. Ao final desse processo, o que a relatoria, o que eles vão fazer é comparar. Daniel Vercaro apresentou mais ou menos elementos do que a Polícia Federal. Então vocês entenderam que está em curso? Apurações aí desses jornalistas apontando que a Polícia Federal, investigações, aliás, investigadores, vários investigadores que estão trabalhando diretamente no caso do Banco Master, apontam para esses jornalistas investigativos que a situação do Moraes é bem mais complicada do que a situação do Toffoli. E que hoje são 10 ministros no Supremo que o Barroso abandonou os colegas depois de aprontar. E que dos 10 ministros, e aí Moraes não conta que é o implicado, 5 votariam, se chega da PF o pedido para instaurar inquérito. E se Mendonça resolve mandar para o plenário, para o plenário decidir se investiga ou não Moraes, dos 9, 5 votariam hoje para investigar Moraes. Só que está havendo, desculpa ser repetitivo, mas é para fixar, está havendo um movimento que já está em curso. Nós estamos vendo os vazamentos aí contra o Nunes Marques, e aqui ninguém está colocando a mão no fogo pelo Nunes Marques, mas estaria em curso um movimento para ir vazando coisas sobre o Nunes Marques. E para ele trocar de lado de maioria. Hoje ele faria o 5-4 para investigar Moraes, com medo de ele próprio ser investigado. Ele pularia e formaria 5-4 do outro lado para não investigar. Isso é muito grave, porque significa que tem órgão contra órgão, metade de instituição com a PF contra a metade. Porque quem é que está coordenando esse vazamento contra... Quem é que está usando a máquina para tentar implicar o outro? Veja, até que ponto certos servidores estão trabalhando ali pelo interesse público ou se apossaram da máquina pública para construírem defesas e escudos para os malfeitos que fizeram, para se proteger de punições, apurações dos malfeitos que fizeram. É uma coisa tremenda. Nós estamos pagando para essa balbúrdia. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição agora, porque o sistema está retirando-as. Compartilhe, comente. Se aparecer o botão hypar, clique aí correndo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Essa notícia é muito importante. Vá até a aba Seja Membro. Preciso que você se torne membro do canal. São nessas horas difíceis que os canais de direita vêm atravessando
que nós sabemos quem é quem. Dê a mão ao canal. Fortaleça o canal se tornando membro. Vá até a aba Seja Membro, clique, descubra como é que funciona.